Olá, boa noite. Oi, Vitor. Boa noite. Paulo, meu, como é que você tá, meu irmão? Tudo certinho? Tô Estamos ótimo, nós cara. aí de novo. Estava a Isabela aguardando a gente aí desde cedo, né, Isabela? É, pega aí. É a Isabela e a nossa parceira lá da Associação Marcília que tá nos apoiando, gravando os nossos encontros. Ah, que legal. Eu ia até perguntar sobre isso, aquele dia, semana passada, eu ia conversar com você, sobre o CLT ainda existe, aquele curso de... Existe, existe, Paulão. Inclusive, parece que a gente está querendo fazer a nova temporada para o meio do ano. Eu acho que Ah, esse é? segundo semestre a gente vai retomar as atividades, viu? A Ah, Isabela até me comunicou, perguntou se eu tinha até interesse em ajudar a criar um núcleo presencial no Rio de Janeiro, ou alguma coisa nesse sentido. Então, eu acredito que vai retomar sim, né? Os dois projetos aí vão continuar, né? O Papo de Família e o CLT. que legal, que legal. Bom saber. Eu estava pensando, eu fico pensando aqui na região, o que ainda pode acontecer, né? Pelo fato de ser novo aqui, né, na cidade, eu fico buscando, assim, por enquanto, o único contato que eu tenho maior é com a comunidade da igreja, Uhum. da igreja franciscana aqui na capela. A gente tem que verificar se tem mais voluntários por aí. Eu tô até para Sim, pedir esse apoio lá ao pessoal da associação, a Isabela, de sim, disparar e-mails assim para alunos de seja psicologia clínica e até orientação familiar, para tentar ganhar mais voluntários, entendeu? sim, E sim. até assim que o papo de família seja como se fosse um ponto de encontro online até de ambos os projetos, para a gente conseguir fazer uma integração, sabe? Ia Ah, ser bem legal. legal. Ia ser legal mesmo. Porque a gente se encontra aí basicamente toda sexta-feira, ainda que volte a ser quinzenalmente, entendeu? Uhum. Olá, João. Boa noite. Boa noite, professor João. Tá no mudo, professor. Boa. Pronto, agora estão me ouvindo? Bom, Sim, sim, maravilha. bem, Estamos muito te bem. ouvindo. Como é que Boa você tá? noite. Beleza? Muito bem, e vocês? Bom, pô, Bem também. estamos ótimos aqui. Estou muito feliz de estar aqui, né, colaborando com essa turma muito especial, né? Pessoas que têm um coração desse tamanho, né, querendo ajudar muita gente, verdade? Sim, Né? claro. E eu estou nessa direção, eu estou querendo também estar sempre colaborando com a nossa juventude que está tão necessitada de ajuda, concorda comigo? Sim, Né? sim. E é justamente por isso, hoje eu falava com o Vitor, né? Qual seria o tema que eu poderia ajudar professores e pais de família, né, a orientar melhor as nossas crianças? E eu acho que o tema é esse mesmo, né? É entender o adolescente. Afinal, quem é o adolescente do século XXI que é bem diferente do século passado, garanto para vocês, né? É. Tem muitas, enfim, questões que são iguais em todos os sexos, mas tem mudanças muito significativas para a gente aprofundar na noite de hoje. Mas, Vitor, não sei se você quer que eu me apresente primeiro, não sei se você já apresentou, como é que fazemos? Bom, a gente pode aguardar até umas horas e cinco, pelo menos, só para ver o pessoal chegando, né? E aí eu faço Perfeito, uma introduçãozinha. Desde já agradeço aí a sua presença. que Ficamos muito bom, felizes aqui, né? Acho que todo mundo aqui já acompanha seu trabalho há algum tempinho. que Precisa bom. nem se estender tanto, né, na apresentação, que acho que todo mundo já acompanha o senhor, porque esse projeto social, ele foi feito com os alunos do ICEF, João, os alunos Sim, da especialização Ciências da Família, né? Então, em certo, 2024, quando a Alessandra Gadalberto estava lá, ela me convidou para coordenar esse projeto, e até então a gente ia fazer em parceria com as escolas do Centro Além Mar. E aí o certo, Ítalo falou, poxa, não, a gente tem que ter um caráter mais social, levar ali as famílias que estão precisando, né? Então, desde lá para cá, o nosso público, digamos assim, são escolas municipais e estaduais, né? A gente conseguiu estabelecer a parceria com a escola Albert Sabin, que fica na Penha. A certo. diretora lá da escola, já entramos no calendário dela, anual, virou uma grande amiga nossa, uma grande parceira, inclusive eu até convidei ela, talvez ela consiga entrar aqui hoje. A gente conseguiu fazer assim ações bacanas lá na escola dela, como doação de material da empresa Compacto. A gente atendeu um rapaz com super habilidade lá da escola, um rapaz de 11 anos que ganhou a Olimpíada Estadual de Matemática.
E a gente fez algumas ações de orientação familiar na escola, além dos encontros formativos, né? Levando um pouco do conhecimento que a gente teve do ICEF ali, levando um pouquinho de antropologia, né? Para todos os alunos, para todos os pais ali. E nesse sentido, hoje, a gente está em parceria, João, com um projeto chamado Forja, lá em Curitiba, que uma das nossas voluntárias, a Isabel Lima, que ela é uma das coordenadoras do Bosque dos Mananciais. Conheço ela. Então, uma maravilha. Aí ela é o nosso braço lá em fazer parceria com esse projeto Forja para a gente levar formação para esse projeto. Esse projeto, eles dão um ensino de robótica para jovens, né? Ali, adolescentes e tal. Então, assim, aí a gente se encontra aqui, né? Toda sexta-feira, a fim de manter assuntos, né, que estão circulando na mídia, propõe debates, a fim de manter o grupo assim bem unido, para em qualquer momento todo voluntário aqui ser essa ponta que consegue fazer uma articulação com alguma escola municipal ou estadual e levar a expandir aí as nossas ações, né? Então todos os encontros aqui que a gente faz estão gravados desde 2024, então a gente acaba criando, né, bastante conteúdo para os nossos voluntários. Por quê? É a nossa forma de fazer durar, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem o nosso canalzinho, deixa eu até compartilhar aqui. Peraí, deixa eu pegar o link certinho. E a gente trouxe, assim, grandes convidados, como o Giancarlo Petrini, que foi um convidado que a gente trouxe, João. Eu lembro que eu assisti a palestra maravilhosa dele. Lembra, né? Eu aprendi muito a importância do dom e da função. Nunca vou esquecer aquela palestra. Um espetáculo. Então, assim, a Carol Scarabucci já veio, deu uma aula aqui pra gente. Então, a gente está produzindo, assim, muito conteúdo, falando sobre todos os temas, sexualidade, identidade. E, assim, João, o diferencial do nosso projeto é o corpo de voluntários. Por quê? O Ítalo, ele, no ecossistema dele, cara, ele atraiu uma galera muito boa nessas ciências da família. Por quê? São pessoas 40 a mais, que já têm sua vida mais ou menos, assim, bem organizada, já criaram seus filhos e agora estão querendo estender essa ação para quem precisa. Então, assim, a gente tem um corpo de voluntário muito qualificado, então isso faz com que a gente tenha vários talentos aqui internos, sabe? Então, bom, galera, sejam bem-vindos. Hoje o convidado é o João Malheiro. Acredito que a maioria aqui já deve conhecer um pouco do trabalho do João, mas, João, eu pensei o seguinte, cara, já que o tema é adolescência, claro que, né, você vai se apresentar, mas se puder compartilhar quem era o João ali aos 14, 15 anos, quais eram os anseios, quais eram os dramas do João, para a gente entrar nesse assunto, nada melhor do que a gente falar em primeira pessoa, né? Claro. E seria para mim muito interessante essa percepção do João, quem era o João enquanto adolescente, o que o João ali aprontava, o João educador, que lida com o adolescente, né? E o João enquanto o homem de família, né? Como é que é essa percepção? E aí a gente entra também no tema. Então, olha, sem você saber, você está sendo inspirado por Deus para fazer essa pergunta. E vou te surpreender com a resposta. Próximo dia 22, daqui a poucos dias, certo? 22 de maio, eu irei fazer 50 anos que eu me entreguei a Deus para ser educador. Vai ser das minhas bodas de ouro, também chamado o meu jubileu. E, portanto, se você me pergunta como era o João Malheiro quando tinha 14 anos, pois foi um homem que se encontrou de forma muito miraculosa, evidentemente. Quem é que hoje um garoto de 14 anos consegue definir a sua vocação? Eu acho que ninguém, sinceramente. Né, diante da imaturidade social que nós vivemos hoje e que a educação está gerando, né, jovens tremendamente atrasados, pouco evoluídos, muito crianças, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, quando eu medito um pouco sobre a minha história e falo, caramba, eu olho agora para trás, ele está me obrigando a olhar para trás, né? Caramba, 50 anos, que vida feliz eu tive. Nossa Senhora, eu jamais teria escolhido outra família, outro roteiro, outra vida, sabe? Por quê? Mas por quê? Então, isso é bem importante, né? Porque eu sou da crença que todo cidadão, todo adolescente, né, ele só será realmente feliz e passará a adolescência de forma construtiva quando ele sabe responder a essa pergunta que é decisiva na educação personalizada que eu tanto divulgo no Brasil, abrindo escolas, o meu próprio colégio aqui no Rio de Janeiro, Porto Real,
que é dessa modalidade, né? Educação personalizada. A pergunta é: quem é você? E eu respondo, ou sugiro para o adolescente, por favor, tente descobrir, entre 14 e 16 anos, quem é você, para depois, na sua liberdade acordada, torna-te quem és. Torna-te quem és é o pano de fundo que tem que haver dentro de qualquer jovem, de qualquer adolescente. Eu tive a imensa sorte que, com 13 anos, né, eu me encontrei de forma muito, enfim, espiritual, vamos dizer assim. Mas sabe como é que eu me encontrei de vez? Foi, não sei se o público sabe, eu sou de Portugal, eu sou de Lisboa, eu vivi até aos 13 anos em Lisboa, minha família muda para o Brasil, fugindo da Revolução dos Cravos, uma revolução que teve lá naqueles anos, e vim morar no Rio de Janeiro, e aos 14 anos eu fui dar uma palestra sobre a importância das virtudes. Olha que interessante, eu tinha feito um trabalho na escola e tinha sido muito premiado, e as pessoas queriam que eu repetisse essa palestra em comunidade. Eu fui dar numa favela aqui em Botafogo, na rua ali, perto ali da rua Dona Mariana, na rua, como é que chama a rua principal de Botafogo? São Clemente. Na São Clemente, tem lá o Morro Dona Mata, todo mundo conhece, quem mora no Rio de Janeiro. Então, eu dei uma palestra para 50 crianças de 7 a 8 anos, imagina, um garoto de 14 anos, né? E foi ali que eu tive um autêntico, enfim, descortinar da minha vida. Cara, eu vou ser esse cara, eu vou ser um palestrante, eu vou ser um educador, eu vou ser uma pessoa que vai fazer tutoria com os jovens, eu quero ajudar os jovens a se encontrar, a ter virtudes, porque só assim ele vai sair dessa miséria. Foi aí a luz que eu encontrei. E depois, não sei se você sabe, eu fiz um doutorado, depois de muitos e muitos anos, né, na UFRJ, sobre essa temática, o papel da virtude, né, na formação do caráter do jovem, mas principalmente na formação da motivação do jovem. Um homem virtuoso, ele tem um poder de sair da miséria e das condições desfavoráveis e da própria depressão e baixa autoestima, porque ele tem uma energia forte que vem de dentro dele, que faz acreditar que ele pode superar as suas mazelas, as suas dificuldades e vencer na vida. Então, justamente, eu tive essa luz incrível. Então, toda a minha vida, Vitor, foi ensinar virtudes para crianças. Toda a minha vida, 50 anos, eu me dedico a isso. E então, concorda comigo que vocês estão comemorando comigo? Obrigado por terem vindo na minha festa, né? 22 de maio, estamos agora chegando, né? E eu acabo de escrever um livro que vou publicar, vocês ainda nem conhecem, porque pouca gente sabe, porque vai ser o lançamento no dia 22 de maio, obviamente. Eu falei assim, como é que eu vou comemorar os meus 50 anos ajudando adolescentes a viverem as virtudes? Vou escrever um livro, eu vou passar a minha experiência, o meu testemunho, vamos dizer assim, porque eu acho que hoje o que é jovem e ajuda muitos jovens a saírem do seu estado, às vezes, de falta de esperança, de falta de perspectiva, falta de toda a necessidade de lutar para alcançar um ideal, é ter testemunhos, né? Hoje faltam testemunhos aqui entre nós. O jovem não tem muito quem imitar, né? Ele não vai imitar um jogador de futebol para sair da miséria, ele não vai, né? Ele não vai um cantor, ou sei lá, que são as referências de hoje, né? De um artista, não. Nós estamos com carências de modelos de virtudes hoje na sociedade, infelizmente. Você sabe que o ano passado teve, né, uma canonização, não sei se vocês acompanharam isso em Roma, um tal de Carlo Acuti, né, que a molecada deu direto essa biografia e mexeu muito com todo jovem. Foi aí que eu tive a sacada, caramba, por que eu não posso escrever um livro, né, que eu possa transmitir para o jovem como é difícil viver as virtudes, não é fácil, viver principalmente na adolescência, né? E no Rio de Janeiro, e eu morava em Copacabana, de frente para a praia. Então, reparem, todas essas dificuldades, né, foram bastante interessantes para eu escrever um livro, e então eu expresso com muita simplicidade, clareza e franqueza, né, todas essas batalhas da adolescência.
e tenho a certeza que o lançamento desse livro vai fazer muito bem a muitos adolescentes desse Brasil. Sabe como é que chama o livro? Explode Coração, que é apoiado até num samba, não sei se vocês lembrarão, do Salgueiro, que foi premiado, né, lá no 93, de Gonzaguinha, que era justamente um jovem que chegava ao Rio de Janeiro, né, do Belém do Pará, para fazer a sua vida. Foi o que aconteceu comigo. Eu cheguei ao Rio de Janeiro, vibrando com o Maracanã. Eu sou fanático de futebol, fanático de praia e fanático de carnaval, de samba. Então, quando eu me encontrei no Rio de Janeiro, e explode coração, eu vim fazer o Brasil, eu vim ajudar a juventude a ser um grande cara. E é isso que eu tenho feito. Então, acho que respondi bem a sua pergunta, é verdade? Você surpreendeu, porque eu acho que você não sabia nada disso, né? E, de alguma maneira, é isso que eu tenho agora vendido nos últimos tempos, né? Ajudar a juventude a acreditar que ela pode, com certeza, né, ser um grande homem se tiver referências, tiver gente que ajuda, como vocês, e que ensine também a rezar. São esse tripé que eu tiro qualquer jovem do lamaceiro da vida. É legal, João. Obrigado por ter compartilhado. Realmente eu não sabia, assim, e aqui a gente sempre tem uma injeção de esperança, né? Toda sexta-feira, de tu ver tantas pessoas, assim, numa plena sexta-feira, saindo do trabalho e ficar aqui. Às vezes a gente fica até 10 horas, 10h30 em vários encontros, né? E as pessoas estão aqui para, em algum momento, elas conseguirem ajudar ou escutar alguma coisa aqui, aprender e compartilhar e levar isso para alguma família. Então, assim, é uma grande alegria, né? Coordenar um projeto onde as pessoas estão aqui de maneira voluntária, né? É uma relação completamente diferente do que a gente tem, né? Numa empresa você tem uma relação funcional, contratual, até no casamento ele está mediado por um contrato. Aqui não, é um trabalho voluntário, né? Então isso, esse ato livre da vontade, né, de todo mundo estar aqui, obviamente cada um em suas biografias, histórias diferentes, aqui a gente tem cada história muito interessante dos nossos voluntários e a gente está querendo fazer isso durar. E assim, pode contar conosco, né, em todos os ensinamentos que hoje o senhor trazer aqui, a gente vai fazer isso durar, cada um do seu jeito, processando essas informações para poder levar para as escolas, para os pais. E uma coisa que eu acho que a gente já pode iniciar no nosso tema é que eu estava vendo um post seu e me chamou muita atenção, João, o nível de precisão, que foi aquele que você colocou. Quando foi a última vez que seu filho adolescente te contou algo sem você perguntar? E aí, na minha experiência, que tem um sobrinho adolescente, e convivendo, indo nas escolas e atendendo orientação familiar, atendendo adolescente, essa semana eu atendi um adolescente que ele roubou, e ele mesmo chegou para a mãe e falou. E aí eu fiquei refletindo, né? Eu falei, caramba, aquele adolescente que chega para os pais e sem que os pais perguntem, ele está querendo conversar com os pais, ele está levando coisas para os pais. Porque a gente está observando, assim, uma geração de adolescentes inibidas, que não conversa com a família, que está se escondendo, que não tem diálogo e às vezes só fica na internet, a gente não sabe fazendo o quê. Esse post me chamou muita atenção, porque é como se isso pode revelar como está, né, o coração desse adolescente. Se ele não tem nada dentro dele, olha o que você trouxe. Explode o coração. Quando a gente está animado, entusiasmado com alguma coisa, qual é o primeiro movimento que a gente tem? É compartilhar aquilo ali. Claro, é difusivo, bem. É difusivo. E se eu vejo um adolescente que ele nunca tá, ele tá sempre para dentro, retraído, inibido. Às vezes os pais acham que o fato de estar em casa quietinho, como se isso fosse uma coisa boa. Mas se na adolescência ele não tem, se o coração dele não tá explodindo, me parece que ele não tá sendo adolescente. Sim. Faz sentido? Faz muito sentido, né? Então você tem que perceber que se isso acontece, é porque já é um processo de longo prazo. O adolescente, ele não tem, vamos dizer assim, um sintoma de desamor, um sintoma de delinquência que nasce nessa fase. Aquilo é mais um indicador de um processo histórico já de 4 ou 8 anos deficiente, né? Então, quando chega a adolescência, porque é uma fase de transição, é uma fase em que ele vai dizer assim, bom, pai, agora eu vou partir para a vida, né? Obrigado por tudo que você me deu. De repente ele percebe que não deu nada. Ele descobre por conta própria que foi enganado, que a escola pública não serviu para nada, que ele não foi amado, que ele não aprendeu a rezar. Então, quando ele se dá conta que não está preparado para a vida, há como que dentro dele uma mistura de revolta, por um lado, de insegurança, por outro, né?
e fica um pouco perdidão ali, afinal, o que eu posso fazer? Então, a sensação é de se refugiar dentro de uma bolha, né, de solidão, de uma bolha enfim, de depressão, e fica ali esperando acontecer algum milagre, né, que, em geral, é um tutor, é um professor, é algum amigo que vai tirá-lo dessa bolha. Fura a bolha, tira para fora e começa, né, a fazer um processo de recuperação, né, desse amor e dessa formação que ele não teve nos anos anteriores. É isso que eu percebi em toda a minha vida, que quando você tira ele dessa bolha de depressão, tristeza e solidão, e você gera uma esperança, olha, você pode ganhar uma medalha olímpica, entre aspas, né? Uma medalha olímpica pode ser passar num vestibular, passar num concurso, pode, enfim, conseguir alguma outra dessas metas que todo coração humano deseja, para explodir de felicidade e de esperança. Então, quando você gera essa esperança, então as pessoas acordam, né, e começam a ganhar uma boa autoestima. Sabe a imagem que eu mais gosto de explicar, assim, quando dou essas palestras sobre adolescência, que é bem didática e que tem muito a ver com Copacabana, que eu acabei de falar, que foi o bairro onde eu fui morar quando cheguei ao Brasil, e eu assisti muitas vezes a essa prova, que é a famosa Travessia dos Fortes. Não sei se vocês ouviram falar, né, que tem, para quem mora no Rio de Janeiro sabe, que tem o forte ali à direita do Leme, perdão, de Copacabana, se chama Forte de Copacabana, teve várias revoltas políticas nos anos anteriores, séculos passados, e há uma travessia a nado, né, paralela à praia, pelo mar mesmo, e vai chegar no Forte do Leme. Então, são mais ou menos 4 quilômetros, que é bastante, para quem nada no mar, cansa bastante, a famosa travessia Forte de Copacabana ao Forte do Leme. Então, eu costumo imaginar, assim, nessa fase da adolescência, a seguinte cena. Imagina um monte de adolescente na praia, né? Vai ser dada a largada, dão um tiro, a molecada sai correndo ali na areia, como é realmente a prova, e metade chega no mar e fala, não, tá fria. Não sei nadar. Não, vamos ficar brincando aqui na areia, vamos ficar brincando de baldinho, sabe? E a pessoa não tem coragem, né, de pular no mar. Ele se sente inseguro, despreparado, ou não sabe nadar. Então, uns que foram muito bem educados, bem formados, enfim, evoluíram corretamente, pulam na água com confiança, e são aqueles que vão chegar lá e vão descobrir, lá no Forte do Leme, afinal, quem eles são. É isso que é a fase da adolescência. É uma fase de transição que, depois que passa as diversas fases da adolescência, a criança fala, já sei quem eu vou ser um educador, eu vou ser um engenheiro, eu vou ser um bom médico, eu vou para a Amazônia resolver a malária, eu vou curar o câncer, eu vou abrir hospitais, sabe, a pessoa se encontra na vida, descobre o sentido da sua existência e sai feliz no Forte do Leme. Os outros ficam brincando, né, na areia, né, achando que a vida é essa mesma, né? E, obviamente, passa o tempo e depois a pessoa percebe que aquilo não serve para nada. Por que eu estou brincando aqui na areia, né? Já chega, né? Então é chamada adolescência regressiva, ele regride para a infância e fica se enganando, sabe aonde? No videogame, no celular, nas festas bobas, naquela vidinha sem sentido, sem lógica, sem ideal, sem metas para alcançar. Então, essas crianças acabam depois tendo muitos problemas como consequência de não terem sido ajudadas e bem formadas para pular no mar, porque tem que pular no mar. Então, é mais ou menos isso que acontece com a criançada hoje. Eu sinto hoje. falta, né, dessa nova geração, esse coração mesmo explodindo, ardendo, querendo fazer as coisas. Eu lembro da minha época, assim, a minha adolescência, eu tinha tantas vontades de ser um monte de coisa, sabe? Eu falava, caraca, eu quero ser bombeiro. Olha que curioso, né? A gente tem o Jeff Marques, que ele era do grupamento de mergulhadores de combate na Marinha, é a elite da Marinha, ele está aqui presente, inclusive. Quando era adolescente, eu vi essa reportagem do Fantástico, do grupamento de mergulhadores de combate, eu falei, caramba, esses caras são os heróis, né? Acho que da história da Marinha, o Marcos pode falar um pouco melhor daqui a pouquinho, eu acho que não tem nem 300, né? Eu falei, caraca, isso é muito difícil. Então aquilo me ardia, né? Me dava uma direção. Eu falei, caraca, eu quero ser isso é difícil. Eu vou conseguir ajudar as pessoas, né? Eu vou ter treinamento para poder proteger as pessoas. E hoje, assim, olhando para a adolescência, eu não vejo esse peito ardendo para alguma coisa, para um grande ideal,
né? E isso me abre assim, o que está acontecendo? Será que a gente está com tanta distração assim ao ponto que a gente perdeu a um abandono de ideais? Né? Não, é que é uma consequência. Quando você vê um garoto imerso em diversão, imerso em atrativos, como você citou, ou enfim, atividades que são lúdicas, mas que, enfim, tenha o seu tempo, tenha a sua medida correta. Não sou contra a diversão, nem a gente se divertir, mas eu sou contra o jovem colocar isso como uma fuga, que é o que está acontecendo hoje. Mas por quê? Porque não houve efetivamente, né, um processo básico que começa do 0 aos 5 anos de idade na educação infantil, né, ensinando, depois, a cuidar bem do seu corpo, a cuidar bem da sua alimentação, a cuidar bem da sua higiene. Esses hábitos, santos hábitos da infância, eles são basilares para uma cabeça boa no futuro. Você sabia que uma criança que não teve uma boa educação infantil, que não aprendeu a dormir, que não aprendeu a comer, que não aprendeu, pois, a tomar um bom banho, que não sabe se alimentar, que não tem a massa muscular mínima necessária para sobreviver, vamos chamar assim, está tendo já um tremendo, vamos dizer assim, atraso mental para chegar numa escola e ficar atenta, entrar numa escola e aprender a ler, aprender a fazer contas. É isso que está acontecendo. As crianças hoje, quando chegam no fundamental, de 6 aos 10 anos de idade, nesse fundamental 1, essas crianças, elas estão muito defasadas já. Então, é isso que os pais não percebem, e muitas vezes as próprias escolas, os próprios diretores das escolas, não percebem que as crianças, elas estão ali com a idade cronológica, sei lá, de 6, 8, 10 anos, no Fundamental 1, mas na prática estão com 2, 4, 6 anos. Houve já um desgrude, né, da idade psicológica para a idade cronológica. A idade cronológica não pode pará-la, né? Ela vai avançar mesmo, não pode parar o nosso tempo existencial, mas pode parar, sim, a nossa idade psicológica. Então, hoje, o que a gente está conseguindo ver nas escolas é que esse desgrude da idade psicológica para a idade cronológica está sendo cada vez maior. Então, é óbvio, quando chega na adolescência, que é lá para os 12, 14 anos, a gente acha que ele tem 12, 14 anos, mas não tem, ele tem 7, 8 anos. Então, como é que você quer que um garoto de 7, 8 anos comece, depois, a despertar para ideais se ele está despreparado do ponto de vista psicológico e do ponto de vista intelectual? E nem, digamos, do ponto de vista da força de vontade, né? que já teria que ter um mínimo de capacidade de resistência, de resiliência, de enfrentamento, de empreendimento, né, cara? Isso são energias que são fruto de um processo histórico de 8 anos para trás, né? Então, quando a criança não teve isso, é lógico que vai existir esse regresso, esse atraso. Então, hoje é fácil falar de educação, é só falar assim, olha como estão as crianças hoje. Elas estão todas atrasadas. Você sabia, Vitor, que o ano passado aconteceu um negócio na história da medicina inédito, que acho que talvez nenhum de vocês tenha ouvido falar ainda, que é isso, a busca por consultórios médicos de crianças com doenças mentais já passou a cura do câncer do adulto. Caramba! É um dado que ninguém está revelando, mas eu tenho, porque eu tenho vários amigos médicos, e essa pesquisa saiu no mundo médico. Estão dizendo assim, não, o que está acontecendo hoje é uma invasão de crianças com depressão, angústia, vício de pornografia, que é uma coisa que está destruindo a criançada com o celular e as redes sociais, né? Automutilação, suicídio, drogas, muito precocemente. Mas tudo... O que é isso, gente? Você acha que algum garoto que está bem, que foi bem evoluído, que tem uma família estruturada, ele precisa disso? Não. Nenhum garoto normal, vamos chamar assim, que teve um processo que a gente deve sonhar como normal, como o que é o esperado que a gente dê para uma criança. Quando a gente vê uma criança que não teve esse caminho normal, portanto, teve um caminho deficitário, é óbvio que não vai evoluir, ele vai se deslocar, a idade cronológica vai avançar, a idade psicológica vai desgrudar, sabe? Vai ficar com aquele delta T, que é o que vai condená-lo. Então, como ele se sente despreparado, inseguro, medroso, sem perspectiva, sem fé, sem nada, esse cara
fica uma vida meio animalizada na prática. Então, ele não se sente ser humano, não se sente ser humano. Então, quando eu digo que eu tanto combato e tanto divulgo a minha educação personalizada, na verdade, eu digo assim para os pais, para os professores: senhores pais, vocês têm que ajudar seus filhos, seus alunos, né, em primeiríssimo lugar, a que não fiquem nesse processo animalizado, que eles se tornem seres humanos, que são pessoas que gostam de estudar, gostam de pensar. Então, vamos ajudá-los a que eles pensem e decidam acertadamente. Mas depois que eu humanizo esse animal que vem de fábrica, porque toda criança que vem ao mundo é animalizada, ela não pensa nada, né? Então, eu tenho que fazer com que ela comece a pensar, né? A partir dos 6, 7 anos, ela começa a ganhar um certo jeito de ser humano, um animal racional, mas chega lá aos 12, 14 anos, que é a adolescência, além do animal racional, que pensa, que decide, que escolhe acertadamente, ele também se torna um animal racional relacional. Ele começa a ganhar uma capacidade de fazer amigos, de socializar-se, de pensar no próximo, que a minha vida só tem sentido quando faço alguma coisa por alguém ou por alguma causa, sabe? Quando você vai ensinando a criança a fazer isso de forma natural, no processo educacional de qualquer escola, qualquer criança explode coração. Ela quer compartilhar tudo isso, né? Claro, agora, se você não vê crianças explodindo o coração, não é que elas são as culpadas. São os pais e o processo educacional desse país que está abandonado, está totalmente abandonado. Você sabe que, não sei se você sabe, eu não vim fazer política aqui, tá? Eu nem pretendo voltar a fazer isso, mas eu tive uma experiência interessante, né? Há 2 anos atrás, eu estava indignado, como vocês percebem, que eu sou um educador tremendamente indignado com o sistema educacional desse país. Eu falei assim: vou ser vereador, eu vou ser vereador. Eu vou ser vereador porque eu vou ajudar a escola pública, eu quero ajudar a escola pública, eu tenho que fazer alguma coisa com o meu conhecimento, são muitos anos de estudo, já abri o Porto Real, que é um sucesso, a escola aqui no Rio de Janeiro, já temos depois fila de espera, uma graça imensa, etc, etc. Comecei a abrir 50 escolas espalhadas pelo Brasil, não sei se vocês sabem disso, né? De educação personalizada, e, poxa, todas com muito sucesso. Mas eu falei: mas isso aqui são guetos, isso aqui são bolhas. Eu ficava muito indignado com a escola pública, que é uma mera enganação. Então, me lancei a vereador. Vou ser candidato, vou aprender a ser político. Cara, fiz uma tremenda campanha, consegui muita doação de dinheiro de muita gente do bem, porque sabia que eu era honesto, né? E fiz uma tremenda campanha, fui muito bem votado. Mas, no meio da minha campanha, eu tive uma desilusão tremenda, assim, que abre o meu coração para vocês aqui, para compreenderem a minha indignação. Foi assim: toda pessoa que eu conversava, olha, eu conversei com muita gente, graças a Deus eu tenho muitos contatos em Brasília, conheço muitos senadores, deputados federais, deputados estaduais, muitos mesmo. Bom, vocês sabem que é o meu padrinho atualmente, é o Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira, esse deputado, que é bastante querido pela nação, enfim, um líder realmente que vai dar muita esperança para todos nós, porque ele realmente enfrenta, né, o sistema, e ele já me disse que só vai curar a educação morrendo na cruz com Cristo. Olha que frase, né? Ele diz que esse é o seu ideal, morrer na cruz com Cristo para salvar esse país. Bom, quando eu estava fazendo toda essa campanha, conversando com pessoas, sabe o que eu percebia? Que nenhum político se interessava com o meu discurso. Nenhum! A não ser o Nicolas Ferreira, o Zema, eu fiquei muito amigo do governador de Minas, né, o Marcelo Van Hatten, que é um grande amigo meu, né, por causa dessa campanha que eu fazia de educação, e mais uns 3 ou 4 que não vêm ao caso aqui. Mas, quando eu estava fazendo essa campanha, eu falei assim: agora eu entendi por que a educação não melhora. Nenhum político que está ali, já como deputado, já como senador, está preocupado realmente em ajudar as crianças. Eles usam, né, esse perfume, vamos chamar assim, essa fumaça, para enganar o povo, dizendo que está trabalhando, que está abrindo escola, que agora tem, né, pois, enfim, não vamos citar nomes, vamos falar assim: olha, o ginásio educacional tecnológico, eles vão falar do JETS, do Rio de Janeiro, né, que é o grande carro-chefe do nosso secretário de Educação Municipal,
cara, aquilo não serve para nada, cara. Aquilo é uma enganação. Eu fui conhecendo na prática o que era o tal do JET, né? Nós abrimos 200 JETs, 300 JETs, 500 JETs. Pô, mas eles não sabem escrever nem ler, cara. Por que interessa isso para a criança? Não interessa nada. Mas, enfim, mas isso dá voto, né? Isso dá visibilidade, isso dá fama. Então, hoje o político enxerga, sinceramente, né, a educação como uma moeda de troca de voto e dinheiro corrupto. Eu descobri na Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro, eu tenho papéis para provar isso, porque tem um amigo meu que trabalha lá, né, na superintendência, que é o lugar mais alto, né, da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro. E ele falava assim, olha, o desvio hoje, anual, no Rio, está em 1,4 bilhão de reais direto para o bolso de muito político, assim, direto. Caraca. Vem de Brasília e aí eu fui vendo os mecanismos, como é que funcionava tudo isso, e eu descobri os mecanismos todos. Então, o dia que eu puder revelar isso ao mundo, eu acho que eu serei morto, né? E vocês têm esse vídeo aqui para lembrar e tudo mais. Mas, sabem, é horrível perceber efetivamente que as escolas públicas são uma grande fachada de corrupção política e econômica. Ponto. Por isso ninguém aprende nada e ninguém está aí com ninguém. E dizer assim, é um cabide de emprego para muita gente, sem querer desrespeitar ninguém que está aqui me ouvindo, obviamente, mas aqui, vocês muito sabem disso, né? Quer dizer, que muita gente está lá porque, sabe, né? Não se sente com autoridade, não tem esperança de mudar nada, então vai fazendo o que pode. Né? Isso, obviamente. Então, por isso que eu fico muito feliz quando vejo vocês voluntários querendo ajudar alguém nessa direção, fico super feliz, porque é o meu ideal, exatamente o meu ideal. Muito bem, então, quando a gente vê todo esse processo, como a gente está tão meditando aqui hoje, né, caramba, por que as crianças estão sem essa vibração, sem essa esperança, sem esse explode coração? Agora vocês compreendem, né, que não estão sendo ajudadas. E depois, reparem, já está há quantas gerações? Há umas 5 gerações, não é de agora. Os bisavós, os avós, os pais dessas crianças de hoje, né, estão realmente bastante deficitárias, né? Se você faz uma pesquisa, sabe que tem uma pesquisa que eu achei curiosa? Você faz uma pesquisa com os pais de escola pública, né, do Brasil, não só do Rio, mas do Brasil, você não vai acreditar. Mas os pais de crianças de escola pública, 70% está contentíssimo com a escola pública. Caramba, eu não descobri isso. Não posso acreditar. Quer dizer, então, mas isso mede um pouco vamos dizer, a falta de percepção de como as crianças não estão aprendendo nada, né? E vocês muito bem sabem, pelo SAEB, pelo todos os outros exames de avaliação, né? Escapa agora o nome do principal, o próprio internacional, PISA, né? PISA, né? Que é isso, o Brasil sempre fica entre penúltimo, antepenúltimo, aí último, né? Vai variando, né? Cada vez que vai fazendo esses exames, provando, então, o que eu estou afirmando. Não, eu não estou falando assim, ó, sem números, sem dados, sem estatísticas, não, eu tenho muitos números, eu tenho muitos dados que revelam que a escola pública no Brasil é um fracasso absoluto, né? Mas por quê? É porque, efetivamente, não tem ninguém interesse em mudar isso. Ninguém está interessado em mudar isso. Isso é que me deixa revoltado, né? Então, pronto, como é que uma criança que não aprende nada e não consegue refletir sobre a realidade, descobrir a verdade e descobrir realmente o que vale a pena nessa vida, e fica, então, pois, brincando de pipa e de bolinha de gude, poxa, né, essas crianças não vão evoluir e, pronto, o coração dele vai ficar murcho, não vai explodir o coração. João, queria até passar agora a palavra, não sei se ela vai conseguir falar. Michele, você está aí? Consegue falar? Eu queria trazer a Michele, João, porque ela foi a primeira diretora que abriu o espaço para o nosso projeto. Né? Ela virou aí uma grande parceira, uma grande amiga. E, assim, então ela concorda comigo plenamente. Ela é diretora da Escola Albert Sabin, né, que fica na Penha, e assim que a gente chegou, a primeira vez que eu fui conversar com ela, em 10 minutos, assim, eu percebi nela um grande entusiasmo ali de fazer algo, sabe? E ela sabe dos desafios que é, sobretudo por iniciativa pública, às vezes falta até material, falta papel A4, por exemplo, que é uma coisa muito elementar, assim, né? Diante desses absurdos todos. Eu pude ver, assim, na Michele, e aqui, né, puxando o saco dela,
Mas ela, assim, muito entusiasmada. Ela, caraca, eu quero ajudar. E eu vi aquela diretora que tá com os pais, tá com as famílias. Tem e é bem várias, reconhecida por tem tal. Pois várias. é. Eu queria direcionar um pouco a ela, abrindo esse espaço também para ela, agradecer. E ela também direcionar uma pergunta para o senhor, se quiser, ou fazer alguma consideração, Michele. Por favor, o espaço é seu. Michele, você me diga só uma coisa, eu estou exagerando? Não, mas infelizmente nem tudo a gente consegue. A gente precisa de pessoas, né, como o senhor que está aqui, que lute e dê voz àquilo que nem sempre a gente pode, que na verdade, né, Eu sei disso. a gente Vocês não não podem consegue. A ter gente essa muda. tranquilidade de falar assim, porque vai ter complicações. Eu conheço muito bem todos esses esquemas de secretaria, coordenadorias, todas essas fofocas que vão deixando vocês um pouco inseguras para falar tudo isso. Mas como eu tenho um coração totalmente livre, né, e não estou preocupado muito com a visibilidade, com a carreira política, porque não é essa a minha praia. Então, eu descobri, então, depois da minha campanha, que o meu papel é ser um secretário de educação quando tiver em cima de mim um governador ou um presidente que precisa de ajuda. Aí eu entro com tudo. Entro. E vou acabar com essas mamatas todas, com certeza. Mas se não tiver alguém lá em cima, concorda comigo, Michele? Você não tem nada a fazer, porque você está totalmente desmerecido, despreparado e enfraquecido. Você não vai conseguir fazer nada. Vai vir a máfia toda em cima de você e vai te matar. A gente vai tentando mudar nos nossos territórios, nos nossos miudinhos, né, estabelecendo parcerias, como o Vitor, abrindo a unidade escolar, para que Vitor orientasse não só os nossos estudantes, mas a família. A gente precisa da família dentro da escola. A gente precisa retomar essa família na dianteira dessas crianças. Então, a maioria das situações que a gente vê hoje em dia, né, que circula muito facilmente, as agressões dentro de escolas, você vai olhar, você tem a ausência total de família. É isso. E tudo isso explode dentro da unidade escolar, que pouco se pode fazer. Pois é. Você sabe que quando me perguntam no Colégio Porto Real, que é um colégio assim, de referência, mas um colégio de elite mesmo, da cidade, né? Mas me perguntam, João, qual foi o sucesso da sua escola? Porque vocês têm algum método diferente? Vocês trouxeram alguma coisa importada? Vocês têm alguma coisa que faz com que as crianças sejam mais inteligentes? Eu falo, não tem nada a ver com isso, né? Nós descobrimos, e eu fiz um estudo profundo sobre isso no doutorado, é isso, né? A família que é recuperada, a palavra é essa mesma, a família que é recuperada pela escola para se tornar protagonista da educação dos filhos, essa escola vai ter resultados de aprendizagem positivos, que é o que o meu colégio faz. Por que o meu colégio está bombando? Porque os pais da nossa escola melhoraram. Então, pronto, os pais melhoraram, assumiram o protagonismo, porque a gente fala assim, vocês só podem entrar aqui no Colégio de Porto Real se assinaram um compromisso de vir nas formações mensais e nas tutorias trimestrais na escola. Se você não vier, a gente não aceita o contrato do seu filho. É assim mesmo, joga duro. E então, no começo, o pai fica um pouco assim, tá bom, e começa a vir nas formações, se sente um pouco incomodado, porque a gente fala, olha, você não está pondo limite, você não está presente, você está chegando em casa tarde, você não está nem aí com o seu filho, como é que você deixa o seu filho com o celular a tarde inteira? Que absurdo, como é que você não vem na prova, como é que você não vem na reunião, na festa do Dia das Mães? Que é isso que acontece? A gente chega assim, pesado, no começo os pais se sentem um pouco assim, desconfortáveis, mas depois se convertem ao filho. Essa é a palavra mesmo. Elas se convertem ao filho, começam a amar o filho. Sabe? O que é amar um filho? É se entregar ao filho, é se dedicar ao filho, é dedicar tempo, interesse, acompanhamento, diálogo, escuta. Isso é uma capacidade de amar que, infelizmente, as pessoas não têm hoje. Não têm isso. Eles não aprenderam a amar os filhos quando eram jovens. Então, por que no casamento isso nasceria, né? Não tem sentido, né? Um garoto que nunca aprendeu a amar de verdade, né, os seus colegas na adolescência, depois namorou direito na fase do namoro, depois casou com realmente um projeto de amor. Quando as pessoas não aprendem o verdadeiro amor, mas é uma coisa meio água com açúcar, um pouco meio sentimental, eu chamo de algodão doce, né? O namoro hoje é um algodão doce, né? Sabe? Aquilo lá não alimenta, aquilo é só uma fantasia. Muito bem, quando os pais de hoje não foram educados para serem verdadeiramente pais,
Como é que esses caras vão assumir a entrega que é educar um filho? Eles são entrega. Então, os pais não têm essa capacidade. Então, é óbvio que os filhos se sentem sem amor, se sentem que não têm paz, então não estão nem aí com os professores, não estão nem aí com ninguém, e há um tal de desinteresse absoluto, que é a tal da geração hoje, nem, e eu acrescentei um terceiro nem agora, que é nem estuda, nem trabalha e nem quer nada. Hoje é o jovem de hoje, né? Mas reparem, volto a insistir, esse jovem nem, não tem culpa nenhuma. Os pais é que têm a culpa de, coitados, não terem sido também bem formados, então estão pagando a conta de não saberem como educar os filhos. Então, uma escola hoje, o Michel falou tudo. Você sabe que eu tenho um projeto para a escola pública, bonito pra caramba, que é totalmente só envolvendo as famílias na escola. É só isso. Eu, se for o secretário de Educação, é assim que eu vou começar, né? E vou dar dinheiro para pai que vier na palestra. Já que tem tanto dinheiro para roubar, né? Eu vou usar esse dinheiro para dar formação de pais. Né? Eu vou usar esse dinheiro, eu vou comprar cestas básicas para quem vier na tutoria na escola. E por que isso funciona na minha escola privada não pode funcionar numa escola pública? Por quê? Por quê? Claro que pode funcionar. E é isso que você tem que mostrar para a sociedade. Mas sabe o que vai acontecer, Vitor? Quando a minha escola pública estiver bombando, vai vir toda essa manada de gente que está querendo roubar dinheiro e vai me matar, né? Porque não querem que ninguém aprenda nada. É isso, sinceramente. São muitos conflitos de interesse, né, para manter essa dificuldade, né? É isso, é o que hoje é o que está acontecendo. A gente não vê hoje na política lá em cima exatamente o que está acontecendo, né? Os caras do bem tentando destruir, né, todo esse sistema corrupto, né? E quando o cara faz uma coisa boa, pô, vem todo mundo em cima e vem lá e malham ele, como está acontecendo em vários políticos atualmente, né? Quer dizer, parece que ali uma instalação do ódio e do mal, né, reinando, né, e todo mundo, né, sendo dominado, escravizado pelo sistema. Então, é isso que, se a nível nacional, a gente vê isso claramente na mídia, né, e nas redes sociais, assim também está acontecendo em nível pequenininho, uma escola, tudo bem, na Vila da Penha, mas qualquer escola hoje está assim, né? As pessoas se sentem impotentes mesmo de fazer alguma coisa, a não ser pequenas mudanças que sempre serão interessantes, mas que não vão na raiz do problema, que é que a criança realmente aprenda. Porque se a criança aprende, ela vence na vida. Claro que vence. Sim, e por isso que eu enxerguei assim, muito potencial, João. Eu que estava trabalhando na Fiocruz, na área química, um ambiente assim totalmente burocrático, digamos assim. Eu começo a coordenar esse projeto social e eu percebi o nosso grande potencial de ação quando a gente não tem uma instituição privada ou uma instituição que, obviamente, a Michelle responde por uma instituição pública. A gente, do terceiro setor, a gente tem uma certa liberdade muito grande até para conseguir ajudar a Michelle nesse lugar que, poxa, seria muito ruim também ver a Michelle vir aqui e ficar falando do Estado. A Michelle não é do perfil dela, ela sabe de todos esses desafios, mas ela está no perfil, tá bom. É isso, mas o que está no meu alcance aqui? Eu vou fazer o que está no meu alcance? Né? E até a lei LDB, que foi instituída em 96, ela cria uma obrigação para as escolas de criar uma integração entre a família e a comunidade e a escola. Perfeito. E aqui que entra o nosso projeto, representando essa comunidade. E se a gente tem uma rede relacional de vários voluntários para estar ali, ainda que ouvindo aquelas famílias, ainda que propondo assim, rodas terapêuticas, entendendo as necessidades ali, fazendo essas histórias serem contadas. Por exemplo, o Ítalo, ele está com uma ideia muito legal, João, que ele fez numa reunião na Associação Marcili, da gente contar, escrever livros sobre boas histórias de heróis anônimos que tem dentro dessas escolas. Né? E aí eu abri esse canal com a Michelle. Michelle, me fala pessoas que têm boas histórias de superação. Vamos contar a nível de relato a história dessas pessoas. E o Ítalo disponibilizou a editora dele. Ele falou, poxa, eu crio até se fosse uma feira literária para poder divulgar esses livros. Né? Então, assim, a gente tem estrutura, tem pessoas privadas querendo ajudar, mas às vezes só estava faltando assim, uma instituição que consiga assim, expandir a ação de cada pessoa, sabe? Então, por isso que eu enxerguei muito potencial, assim, trabalhar com projeto social. Desde que eu saí da Fiocruz para agora, eu acho que eu nunca consegui ajudar tanta gente, né? E assim, e não colocando toda a minha energia, né? Colocando pouca, contando com as parcerias aqui do projeto, aprendendo, né? Tem pessoas aqui como a Roberta, que está desde o início do projeto, participando praticamente quase todas as sextas-feiras. A gente tem orientação familiar. Então, assim, eu falei, caramba, dá para fazer muito com pouco e sem nenhuma captação de recursos, só com trabalho voluntário. Então, essas coisas deixam a gente muito entusiasmado, né?
Então, agora, um problema que está na raiz dessa dificuldade que você está apontando agora é o seguinte, né? Como o sistema não quer que ninguém aprenda nada, e eles então tentam criar o igualitarismo, né? Toda escola tem que ser igual, todo mundo tem que aprender de forma igual, o material tem que ser igual, o currículo tem que ser igual. Você tem que perceber que isso tudo parece uma boa intenção, não, isso é uma forma de prender o sistema, né? De manipular todo mundo e não deixar evoluir, né? Isso é uma coisa evidente, né? Por quê? Porque as crianças são diferentes, os professores são diferentes, as necessidades trabalhistas são diferentes. Então, eu e o Ítalo, já que você falou no Ítalo, eu trabalho com o Ítalo, para quem não sabe, né? Nós temos um projeto muito inovador, que é justamente começar a descobrir para cada escola qual é a vocação daquela escola. É o primeiro passo. Nessa região que tem muita indústria desse setor, que tem muito comércio nesse setor, tem turismo nesse setor, tem pesca, tem petróleo, enfim, a gente estuda e mapeia as necessidades trabalhistas da região, né, e gera etiquetas e vocações para as escolas, para entender, né? Então, obviamente, né, as empresas que precisam de mão de obra qualificada e treinada e com virtudes e com família boa, né, vão se interessar em colaborar, em patrocinar, em integrar-se. Lá você falou sociedade, né? Família, escola e sociedade. Então, a sociedade começa, de fato, a ser protagonista também desse processo educacional para o próprio interesse econômico, né? Então, obviamente, concordo, um garoto que está numa escola vocacionada, vamos supor que está ali para aprender a trabalhar com perfuração de petróleo. Dá um exemplo, né? Ali em Macaé, por exemplo, a nível de Rio de Janeiro. Pô, o garoto vai com outro pique para a escola, né? Ele sabe que aquilo vai valer a pena, aquilo vai tirar ele do buraco, aquilo vai gerar um emprego, aquilo vai gerar esperança, e vou sair dessa condição social horrível, pronto. Então, uma escola que vai ensinar o cara a ser um guia turístico, falta muito guia turístico no Rio de Janeiro, cara, é um potencial tremendo, e se tivéssemos uns guias bem arrumados, falando inglês corretamente, orgulhosos da sua cidade, conhecem a história do Rio de Janeiro, e sabem expor com paixão essa cidade maravilhosa, cara, a criança vai para a escola com outro pica, né? Então, reparem, né? Isso tudo é muito óbvio, né? É tudo muito fácil de fazer, isso não é difícil. Agora, para fazer isso, você precisa ter um secretário de educação, né? Honesto, que queira fazer isso. Agora, se não tem a secretário de educação e ele está ali só para ganhar voto a insistir, para manter o prefeito no cargo, para, enfim, o prefeito ser governador, depois presidente, então é óbvio que não vai mudar nada nunca. Então, é esse o sistema atual. Tá. Eu vou abrir um pouquinho para a pergunta dos nossos voluntários e convidados. João, tudo bem se a gente for até 8h30? Ou são 10 para as 8? Eu preferia até 8h15, tá? Que eu tinha uma Perfeito. reunião, pode ser? Pode ser. Galera, alguém quer fazer pergunta? Por favor, levante a mão, a gente vai por ordem. Vamos lá, coragem, pessoal. Eu quero conversar. Pronto, por favor, já Leila. temos ali. Boa noite. Boa noite. Me ouve bem? Ouço muito bem. Boa noite, João. Boa noite a todos. Professor João, eu sou da área da educação, sou licenciada em artes visuais. Ótimo. Trabalhei em algumas escolas, tanto públicas quanto privadas, em Curitiba, uns 4, 5 anos, com idades dos pequenos até final do ensino fundamental 2, né? Sim. Depois me especializei em História da Arte, fui para a universidade, trabalhei 12 anos com História da Arte, História da Arquitetura, nesses cursos, nessas faculdades. Certo. Então, por aí, por ter essa experiência em gestão, eu sou de Santa Catarina, aqui é Chapecó. Opa! Fui trabalhar em... Deve estar muito frio hoje aí, hein? Bom, hoje fez mínima de 11, mas amanhã vai fazer 4, então tá melhor. Olha aí, caramba! Tá vendo? Tá muito bom, tá muito bom. Eu estive em Curitiba esse final de semana, por isso eu sabia que estava frio. Não, tá ótimo, tá ótimo. Estou esperando mais frio. Ai, meu Deus, que coisa horrível. Mas diga. Eu tive a oportunidade de ir à Funarte trabalhar com o Dante Mantovani em 2020, né? Aquele grupo que se formou com o governo Bolsonaro para estar na cultura, que durou pouco tempo e tal, e tem aí a ver, estou puxando esse assunto porque tem a ver com o que o senhor falou a respeito de controlar a secretaria, de ter secretaria, de
a gente precisa ter braços na política, né? Sim. E já em 2023, 2024, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Rafael Nogueira na Secretaria de Cultura aqui de Santa Catarina. Sou amigão dele, manda um abração para ele. Tá Ele legal. conhece bem. Sim, eu fui diretora de Patrimônio Cultural. E, assim, das duas experiências, uma coisa é certa e as pessoas que estiveram nos cargos por pouco tempo ou um pouco mais, elas viram isso, que é o seguinte: nós precisamos ter um preparo muito anterior ao momento de entrar nesses cargos, né? E eu não estou nem falando de preparo pessoal para domínio da atividade, porque isso, eu conheci pessoas com bom domínio, como é o caso do professor Rafael Nogueira, o Dante Mantovani e tantos outros. Mas nós chegamos nos cargos porque existe uma partezinha desses cargos que é passado para esse pessoal que entende do que está falando, né? Sim. E os demais são passados a outros. E são muitos cargos, então nós ficamos isolados e praticamente numa dificuldade tremenda de fazer qualquer coisa que não seja simplesmente tocar aquela burocracia básica. Exatamente. Com muitos boicotes, né? Isso. E nas prefeituras possivelmente acontece o mesmo. Isso. E aqui estou dando um exemplo no estado e no âmbito federal. Que é um estado referência, hein? Referência, muito. Então, imagina lá para o Nordeste e outras... A cultura é bem problemática aqui, mas não aparece, tá? Assim, burocraticamente tudo funciona, né? Então, a minha questão seria, em que medida nós estamos fazendo um trabalho, se tem alguns que estão fazendo esse trabalho, de já fazer reuniões com pessoas que têm interesse, eu não digo exatamente, porque aí aparece de tudo, né? Exatamente pelo cargo X, Y, sabe? Mas que estejam com a estratégia de pensar atividade de gestão ligada à educação e cultura. Muitas vezes, na própria educação, tem que ter o âmbito do artístico, né? Por aí, a formação do indivíduo com seus potenciais artísticos, e se não por potenciais no sentido de que tem alguma vocação artística, mas aquele conteúdo todo de preparo das bases das crianças com a arte desenvolve outros potenciais, como é a própria alfabetização fônica, que lida, né, com questões de ritmo, de som, de voz, de coordenação motora, etc., para a criança desenvolver todo o conjunto. Então, em que medida estamos fazendo isso e deveríamos, independente de se não conseguirmos, ou se conseguirmos lá o espaço federal, mas grupos que venham a se organizar minimamente, eu diria que mais do que minimamente, mas a gente tem que pensar nas possibilidades, depois, então, ocupar talvez no estado, no seu município, né, algumas partes, e se não chegarem a cargos, poderão, enquanto associações, ter alguma força, alguma representatividade. O que mais nos faz falta, queria que o senhor tenha essa observação, tenha essa percepção, porque o senhor desenvolveu as escolas também, eu sei que as escolas são formadas com associações de pais, né? Minha sobrinha estuda no colégio... Bosque. Isso, lá em Curitiba, né? Isso. Ela estuda lá, conheço bem o formato. Aqui pertinho, em Francisco Beltrão, acabam de abrir mais uma e tudo mais. Eu estive lá. Né? Isso. Então, aqui em Chapecó a gente não conseguiu ainda, o pessoal não se agregou. Mas eu estou tentando ajudar, já me procuraram. Ah, legal. Então, assim, nós teríamos que expandir e ter um grupo que ele está pensando em estratégia de gestão, né? Gestão pública. Se essa gestão pública não chegar a ocupar cargos, que nós não temos por que não pensar que é possível sim, né? Nós temos lugares onde podemos ocupar, que a gente, obviamente, tem que estar nas relações com aqueles que são deputados, aqueles que são candidatos, aqueles que se elegerão. O próprio Rafael Nogueira está candidato aqui a deputado federal, né, em Santa Catarina. Mas o que nós temos que ter esses grupos pensando já ali, né? Já está quase aí, na verdade. Estamos em maio, a coisa corre rápido. Sim. Então, nesse sentido, a minha reflexão, e se o senhor tiver algo para nos... Então, eu sou da opinião que não é pela via política, como eu acabei de comentar há pouco, né? Que eu também achava que era por essa via, quando me coloquei como vereador, mas também me chamaram agora para ser deputado federal, e eu não aceitei, porque eu falei que já descobri que não é esse o caminho, assim, de curto prazo, né? Talvez de médio e longo prazo, talvez a gente consiga, né?
Mas, infelizmente, né, eu acho que o que a gente tem que achar é estratégias de formação de pais, independentemente das escolas, sabe? Né? Um condomínio não pode organizar palestras todo mês sobre formação de filho? Pode, né? Será que uma associação de uma igreja, de um culto, né, não pode se organizar para formar pais? O que nós temos que, no fundo, hoje, na minha opinião, é jogar esse protagonismo dos pais como ponto principal da educação, sabe? Os pais têm que descobrir que esse é o seu principal negócio da sua vida, isso é uma coisa que tem que ser reconquistado, né? Isso não tem, assim como eu falei, foi isso que mudou o meu colégio e fez ele ter um sucesso imenso, assim como no Bosque, no Mananciais, que é o colégio de Curitiba, que está ligado ao Porto Real aqui do Rio de Janeiro. Mas qual foi o segredo dessas escolas? É que a gente fez esse trabalho, né, duro, árduo no começo, porque os pais não queriam, obviamente, assumir a educação dos filhos, mas depois que você conquista e mostra os resultados e vê os filhos benzão, o pai converte a educação. Claro, claro. Uhum. E é isso que a gente tem que fazer. Esse é o caminho, na minha opinião, nos próximos 20 anos, para qualquer mudança que a gente queira sonhar, de melhorar qualquer escola, qualquer ambiente, num bairro, num condomínio, é despertar né, aquilo que é natural da sociedade e da natureza humana, que é pai, filho e família, não tem outro caminho, né? Uhum. Enquanto a gente achar que é uma estrutura XYZ que vai revolucionar a educação pela política, pelos livros didáticos, pela metodologia, matemática Singapura, método Fórmula, que você se referiu, eu não acredito em nada disso se a base, que são os pais, não estão convertidos à família. Então, eu acho que qualquer estratégia hoje, e dá para fazer tantas coisas, né? E volto a insistir, né? Eu tenho feito tantas palestras pelo Brasil, né? Muitos auditórios abarrotados. E quando eu dou uma palestra, né? sem querer me achar o bonzão, tá? Mas só passando uma experiência. Eu dou uma palestra entusiasmada, com lógica, com uma apresentação bem feita, dando, pois, alguma medida prática pequena para que os pais possam começar a pôr em prática. Os pais saem felizes das formações. Eles falam, nossa, que formação maravilhosa, valeu a pena ter vindo aqui, sábado de manhã, sábado à tarde. Então, quer dizer, os pais, quando veem um caminho a pôr em prática, uma coisa que recupere a sua autoestima como pai, como mãe, e saia ali feliz de ter aprendido como educar os filhos, poxa, isso já gera uma revolução tremenda numa escola e numa cidade pequena, e não tão pequena, como Chapecó. Então, resolve o núcleo, né? Resolve o núcleo então, a gente não pode fugir desse segredo, cara, não adianta, porque a gente tenta se enganar, às vezes, com essas falsas esperanças, questões políticas, questões de verbas, não é questão de verba, não é questão, tá cheio de escola com um monte de verba, mas está tudo roubado, então para que serve? Não, claro, pensando em alguém que pudesse, evidentemente, trabalhar o pensamento mesmo e essa questão integral com a família, né? E é isso que eu, por exemplo, não sei se vocês sabem, eu tenho na internet uma escola para pais, né? Eu tenho bastantes alunos, isso me deixa super realizado, porque eu ensino realmente muitas famílias do Brasil inteiro, do ponto de vista virtual, a educar os filhos, ensino a como ensinar virtudes. Eu vou dar agora, semana que vem, um curso sobre adolescentes, né, e a gente ensina muitas coisas interessantes, e os pais agradecem muito. Poxa, João, você me abriu os horizontes, você me converteu à família, você foi um divisor de águas na minha vida. Quer dizer, os pais estão desejosos de aprender, seja a condição social que for, sabe? Não é uma questão de conquista, é questão de mostrar para eles que é muito mais importante eles se dedicar a um filho do que ganhar dinheiro, mesmo que seja um pouco dinheiro. Mas o pai hoje acha que não, que o papel dele é trazer o dinheiro para casa. Ele acha que essa é a sua função. E eu falo, não é essa a sua função, essa é uma segunda. A primeira é que você seja pai, né? Obrigada, então, professor João. Obrigada. Galera, a gente precisa encerrar com o João 1h15, mas a gente pode continuar o encontro. Então a gente vai seguir na ordem, Roberta, Jeff, depois Merário. Vou pedir para vocês serem bem objetivos para o João conseguir responder os 3, beleza? Vê lá. Certo. Boa noite, professor João, e a todos. Boa noite. Sempre muito bom escutar o senhor.
E falar assim, só da prática, da minha prática, né, no trabalho, que corrobora com a pesquisa que o senhor falou, né? Eu sou da área de saúde e eu trabalho com classificação, acolhimento com classificação de risco na rede hospitalar. Então, eu venho percebendo que nesses últimos anos, especialmente, o aumento da ansiedade é uma ansiedade generalizada, assim, não tem idade, mas as crianças e os adolescentes, assim, está num nível muito Absurdo, alto, absurdo, né? absurdo. Absurdo, a palavra é essa mesmo, né? E às vezes a gente vê que os pais, é exatamente como o senhor falou, falta testemunho, falta o pai querer o cuidado com o filho, porque a gente percebe naquele pequeno momento, 5 minutos, alguns minutos que eu passo. Isso, nossa, muda completamente. E a gente vê, assim, vem a família completa, entra, né, e traz a criança e o adolescente para o atendimento, e a gente percebe exatamente a falta de cuidado que os pais querem ter com as crianças. Os pais querem, muitas vezes, que as crianças ficam no celular, a maioria das vezes, até no momento eu querendo saber, conversar, ver os sinais e sintomas da criança, e o tempo todo, ó, no celular, assim, e a gente não para, tem hora que dá vontade de dar, assim, até uma lição de moral nos pais, e a maioria quer, assim, medicalizar as crianças, quer um diagnóstico, quer ter um diagnóstico, e quer medicalizar, porque não quer parar, tirar seu tempo, de ter o seu tempo para si, para cuidar da criança, que é aquela criança, digamos assim, quietinha, parada, caladinha no canto dela, para eu poder fazer minhas coisas, né? Então, é isso que a gente percebe, e essa falta de testemunho mesmo, só para comentar e ratificar o que o senhor falou, que a gente percebe não só na área da educação, né? Vocês que estão na educação estão mais presentes nesse cenário, mas a gente percebe em todos os âmbitos da sociedade. Isso está uma coisa realmente marcante. Obrigada. E saúde e educação fazem parte da mesma moeda. Todo mundo sabe disso, né? Já falava no começo, que uma criança não aprendeu a dormir, não aprendeu a se alimentar, não aprendeu a se vestir, não aprendeu a tomar banho, que são questões de saúde, naturalmente ela não vai ter condições de aprender nada, sabe? E vai estar com um processo de evolução atrasado e não vai dar certo essa criança. Então, saúde e educação são questões obrigatórias para serem trabalhadas sempre em conjunto. Mas eu ia te dizer assim, você falou que às vezes dá uma vontade de dar uma lição de moral. Você tem que dar uma lição de moral, sim. Você existe para isso, sabe? O teu trabalho hoje deve ser muito mais esse, inclusive, do que talvez passar, pois, um laude ou um Ritalina lá para ficar com o déficit de atenção curado, etc., né? Mas repara, né? Eu quero que você perceba, né, que a ansiedade... O que é a ansiedade? Vamos definir assim rapidamente, bem rápido. Ansiedade é um sentimento que gera em mim um medo de sofrer alguma coisa que está para chegar. Ai, meu Deus! Isso é que gera ansiedade, certo? Aí eu vou ficar sem dinheiro, eu vou ficar sem comida, eu vou ficar sem emprego, o caminhão vai cair, Sabe? Isso é o que gera ansiedade. É um sentimento que a minha imaginação cria, né? Com medo de um sofrimento, de uma privação e de uma frustração. É uma definição bem simples, concordam? Mas reparem, o que está de errado nisso aqui? É que justamente os pais não estão educando os filhos a sofrer. E a criança tem que aprender a sofrer, sim, claro que sim. Ou vocês acham que dá para ser alguém na vida sem sofrimento? Reparem que o X da questão aqui, agora, os pais também não sabem disso. Então, os pais acham que educar bem uma criança é tirá-lo do sofrimento, tirá-lo das privações, meu filho quer um celular. Pô, mas não é idade para dar um celular, não vou dar, acabou, porque isso não é bom para ela. Ó, essa frase não é bom para ela exige um conhecimento, né? Exige uma formação. Por isso é o que eu digo, enquanto você não aprender o que é certo e errado na educação dos filhos, enquanto os pais não aprenderem, né, o que é certo e errado, os pais vão educar como? Como todo mundo educa, que é na base da emoção, de fazer o prazer, dar tudo que ela gosta, satisfazer os seus desejos. O pai acha que ser um bom pai é dar muito brinquedo, fazer festa cara, dar roupa chique. Pronto, estou sendo um bom pai, dei tudo para meu filho. Não, está sendo um péssimo pai. Não é isso que é ser pai. Pai é colocar ali coisas
na austeridade, na dificuldade, deixar a criança aprender a fazer as coisas sozinha, deixar a criança se ferrar aprendendo, errando. É isso que é educar. Mas, repara, fazer uma educação desse estilo, mais austero, mais exigente, que exige fortaleza, o pai tem que estar com essa capacidade para fazer isso, né? Agora, se o pai não sabe fazer nada disso, ele vai ser um pai banana, como se costuma chamar, né? Então, o pai banana está passando lá e deixa ele para mim, o sofá, ver o Flamengo, né? Então, é assim mesmo, né? Então, pronto. Então, eu quero que vocês enxerguem que hoje o problema educacional, portanto, é um problema muito mais estrutural, de princípios mais humanos, do que a questão da educação em si, né? Boa. Jeff, faz uma pergunta bem breve. Aí, João, você pode responder e, em sequência, você deixa uma mensagem final, que eu sempre peço a todos os convidados, em que sentido? Essa coisa que está no seu coração, claro que a gente já conseguiu pegar um pouco, mas assim, como mensagem final, aonde cada voluntário aqui fosse uma extensão do João, e a gente vai pegar isso e fazer durar ao compartilhar com as famílias quando a gente, de fato, for na escola. A gente quer levar um pouco o espírito do João e o que seria essa mensagem final para a gente poder levar para as famílias aí através dos voluntários, como se cada pessoa aqui fosse uma extensão daquilo que você traz de melhor, como mensagem final, e eu deixo o Jeff fazer a pergunta e a gente finaliza. Tá bom. Vai lá, Jeff. Boa noite, professor. É uma grande honra estar lhe escutando. Eu queria aproveitar para escutar aí da sua experiência aí como educador. Certo. Como é que o senhor vê hoje a sobrecarga de trabalho do professor, né? A má remuneração, tanto no ensino público quanto no ensino privado, e esse ataque que o professor vem tomando aí há vamos falar assim, há alguns anos, certo, que vem fazendo ele perder a sua autoridade dentro da sala de aula. Muito boa pergunta. Então, olha, eu vou lhe dizer duas coisas. Primeiríssimo lugar, esse reflexo, dessa sobrecarga, sem dúvida, é fruto da desvalorização que o nosso governo demonstra com o profissional da educação, né? Ele não está nem aí com você, não está nem aí com você, sabe, né? E, obviamente, quando você é desvalorizado e desprezado, quando um cara que tivesse uma visão profunda e sincera e honesta de ver que o professor devia ganhar mais que um médico, né? Porque o trabalho dele é muito mais profundo do que uma mera, às vezes, cura de uma doença específica. Um professor está cuidando de uma pessoa com muitas dimensões, com muitas complicações, e cuidando de famílias, e cuidando de vários problemas do ponto de vista humano e social. Então, o professor devia ser muito valorizado se a educação fosse valorizada. Então, quando o professor, infelizmente, não tem essa valorização social e, portanto, o salário não corresponde ao trabalho dele, porque não corresponde mesmo. Vocês não ganham nem um décimo do que deveriam ganhar. Então, a única forma que eu digo para a pessoa não desesperar ao fazer isso por um motivo transcendental, fazer por Deus, como vocês aqui fazem voluntariamente em tantas coisas, e foi sempre o que me motivou também como profissional de educação, foi seguir uma vocação, um chamado que Deus me deu para me dedicar a isso, e a minha vida foi super feliz por causa disso, e nunca fui, portanto, um cara que ganhou muito dinheiro, nunca me faltou nada, mas também nunca fui milionário e nunca pretendi ser, porque acho que não precisa ser, mas todos os efeitos, quando o cara tem essa energia transcendental, fazer as coisas por Deus, por amor a Deus, por amor aos homens, gera no nosso coração uma tal satisfação, uma tal realização, que compensa, em parte, essa baixa autoestima e sensação de desvalorização. E, depois, em relação... Você falava da questão salarial, da autoridade, que quando a gente repara que isso está acontecendo, a culpa é da direção da escola. Certo? Eu penso assim, a Michelle, que não sei se ainda está aqui nos escutando, quando temos uma diretora que peita o sistema, que tem várias, eu conheço várias, que são muito boas, sabe? Não obedecem a esse permissivismo, vamos chamar assim, governamental, e falam, não, se eu sou diretora, quem manda aqui sou eu, e acabou. Então, uma diretora que gera no professor a verdadeira autoridade que merece numa sala de aula, as coisas funcionam bem. Porque é óbvio que quando um aluno te enfrenta e você manda um bilhetinho para a família dizendo que ele está suspenso, que ele não vai assistir mais aula,
pois isso funciona. Funciona ou não funciona? Agora, que se uma diretora não pode nem mandar um bilhetinho para a família, né, e um professor não consegue, pois, colocar limite nos seus alunos, porque, na verdade, esse aluno não tem nenhum limite na sua família, então como é que ele vai aprender a ouvir um não num professor que nunca ouviu na sua vida, na sua família? Então, por isso eu digo, né, eu acho que quando numa escola a autoridade está detonada pela falta de autoridade do próprio diretor, então eu acho que o que a gente tem que fazer é procurar outra profissão, porque você vai ficar doido se você não for respeitado, né? Mas eu acho que, então, o que nós temos que conquistar é recuperar o prestígio e a autoridade dos diretores de escola. Você sabe que quando eu estive explicando para o Zema, lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, toda a educação personalizada, e como é que eu estava abrindo essas escolas pelo Brasil, ele se interessou realmente, foi daqueles poucos que escutou, lembra que eu falava? Foi aqueles que se interessou realmente. E depois que eu expliquei durante meia hora, com toda a consistência, ele falou, João, esse é o segredo, essa é a solução. Reação imediata dele. Você pode vir semana que vem a Belo Horizonte dar uma palestra para 3.000 diretores de escola? E eu falei, posso. E aí, quando eu fui marcar lá o auditório, lá com a pessoa que é assessor dele, sabe o que aconteceu? O cara cancelou. O assessor dele cancelou. Não estava interessado, não estava interessado. Eu falei, pô, nem o governador consegue, imagina. Então estão perdidos, né? E foi isso que aconteceu de fato, né? E como mensagem final, né, de fato temos 1 minuto para terminar, eu queria dizer assim, olha, pessoal, vocês são pessoas maravilhosas, porque têm um coração explodindo como o meu. Vocês percebem que o meu coração também está explodindo, né, de vibração, de entusiasmo. Eu acho que quando você demonstra amor para as pessoas, para os adolescentes, e queria que vocês assistissem um filme como lição de casa, que, de alguma maneira, transmite a minha alma e a minha missão. É um filme chamado Escritores da Liberdade. Não sei se vocês conhecem esse filme, né, que justamente ele representa tudo que eu acho que tem que fazer na escola pública e na educação hoje. É uma professora que enfrenta um sistema, enfrenta um diretor de escola desanimado, né, e, de alguma maneira, ela, pelo amor, pela entrega, pelo sacrifício, ela começou a trabalhar fora, se não me engano, como atendente de hotel, e vendendo roupa e tal. Ela começou a ganhar dinheiro para investir em material para os seus alunos que eram delinquentes, vinham de presídios, vinham de gangues, e vinham de problemas sociais tremendos e tal. E ela virou o jogo, Ela virou o jogo porque demonstrou amor pelos seus queridos alunos. Então, nós queremos ser uns bons voluntários, uns bons formadores de pais. Demonstrem sempre isso, que não há nenhuma criança nesse Brasil que ver em nós essa entrega totalmente desinteressada, sem querer nada em troca, um amor puro, que não se converta para você, e Deus te dará sempre em dobro, já nesta vida e depois na outra. Eu digo que hoje um bom educador já tem passaporte diplomático na hora da morte. Ele passa direto, assim, ele já chega esperando uma mansão, né, lá em cima, e isso garanto para vocês. Eu não sou o Papa, né, mas sou amigo do Papa. Então, eu queria que vocês acreditassem nisso. Querem ter um passaporte diplomático, que é o que passa direto, sabe? Sejam educadores que servem com alegria, e vocês vão se realizar muito nessa vida, mas lá em cima, muito mais ainda. João, boa noite! Tenho a agradecer, muito obrigado. Inclusive, juntos. A gente já viu esse filme no nosso núcleo de cinema. A gente tem um núcleo aqui que a gente assiste um filme e analisa junto, mas a gente vai reforçar. Obrigado. Estamos alinhadíssimas, que maravilha. Conte com a gente, tá bom? Obrigado. Um abraço, gente. Adorei vocês, hein? Tchau. Boa noite. Muito obrigado, boa noite. Ô, Merari, você queria fazer alguma pergunta? Consegue interagir aí com a gente? Você estava com a mão levantada? E aí, Vitor, tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite. Vitor, enquanto o professor falava, eu lembrei da situação atual que a gente vive, né? Essa sociedade líquida, né? Que todo tempo se transforma. A gente tem os corpos, a vida, que a todo tempo elas se tornam descartáveis e até mesmo negociáveis. E esses adolescentes estão imersos aí nesse tipo de sociedade. A transformação desses adolescentes
pode ser que requeira que a gente comungue com eles virtudes para que eles não tornem a própria vida vendável, né? E que eles não, para que eles não sejam excluídos nessa sociedade. Como que dentro das escolas, e aí para quem tem prática escolar também, como que isso dentro das escolas pode ser ensinado, essas virtudes que vêm do alto? Merari, assim, a minha percepção, teve uma aula que eu vi do professor Diego Reis, eu acho que todo mundo aqui vai ter experiência, eu peço para vocês levantarem a mão. Vocês lembram qual era o professor preferido de vocês na escola? Sim. Em geral, o nosso professor preferido, por acaso, era a nossa disciplina preferida. Então, assim, ao meu ver, o professor Diego ele fala o seguinte: qual é o fundamento da educação infantil e a educação do adolescente? Aonde que está o sorriso humano? Aonde que está o meu entusiasmo? Aonde que está o entusiasmo do adulto, do pai, do professor? É através desse entusiasmo do professor de geografia, de história, ele faz aquilo ali, mas com tanto amor, ao ponto dele trazer a criatividade e ele conseguir conectar com o aluno, que é através da relação dele com esse amor que ele tem pela história, pela geografia, pela matemática, pela química, o adolescente ele vai começar a enxergar aquilo ali também com o amor dele e vai falar assim, olha como é que o adolescente ele não sabe concatenar tudo, olha como é que vai falar. Caraca, o professor Merari é legal, né? Ok. E aí ele, pô, eu acho que eu gosto de história. É assim que se manifesta a experiência. Mas o que está ali presente? Um adulto que tem um grande amor por alguma coisa e ele tem a habilidade poética de compartilhar esse amor com o adolescente. Não tem um adolescente... Exatamente, não tem um adolescente que não se rende em ver uma pessoa amando profundamente uma coisa e falando com alegria. Aonde está o sorriso dessa pessoa por esse amor, sabe? Agora você imagina um adolescente que tem conflito familiar em casa. Aonde que está o sorriso do pai dele? Pro futebol, pra cerveja, pros amigos. Nunca é pra mãe, nunca é na mesa de jantar. E aí ele fala, não, tem que tratar bem em casa, hein? Mas ele não vê tratando bem. Então o Diego falou o seguinte, muito certeiro. Toda educação da criança é sorriso para aquilo que é bom, e ele usa uma expressão brincando, né, militar, e cara de fuzilamento para aquilo que é ruim. Em suma, é isso que ele traz, aí eu posso abrir esse debate aí com vocês, para ajudar também a responder, né, aqui é um papo de família, então, né, uma pergunta para o Vitor, e por favor, quem tiver a contribuir, o espaço está aberto aí, agora não precisa levantar a mão não, agora é Zorra. Obrigado. O Merari falou do sociedade líquida, né? Que é um conceito do Bauman. Mas tem um livro chamado Sociedade do Cansaço, de um coreano, Byung-Chul Han, que ele aborda de uma forma muito mais atual essa doença social que nós estamos passando. Entendeu? É interessante. Eu posso botar o PDF do livro lá para quem estiver interessado. Eu acho é um livro curtinho, né? São 5 livros. Eu estou dando uma olhada no primeiro ainda, mas é exatamente isso. A questão é muito mais profunda, porque falta educação aos filhos, porque os pais não têm educação. Os pais não sabem nem por que casaram, né? O amor que uniu os pais geralmente é o amor mais baixo, né? O Eros. Então eles não conseguem, por mais que eles queiram, né? Eu trabalho como psicoterapeuta e eu tenho visto cada coisa que me assusta. Eu faço trabalho pro bono numa igreja aqui em Niterói. E a base da família, as mulheres são muito adoecidas. Nas comunidades mais carentes, o abuso na primeira infância, até 10 anos de idade, é uma realidade. Então, como é que pode ter capacidade de dar amor se não tem referência de amor? Né? Não tem referência de amor, cada um dá o que tem. Né? Então, eu acho que é difícil você abordar isso, e aí eu vejo um mérito do pessoal da Opus Dei, né?
que eles falam de Deus sem entrar na religião, né? Eu estou tentando aprender isso, porque é difícil às vezes, né? Você tem a tentação de acabar falando em Deus, né? Mas se você fala em Deus na sociedade atual, aquilo espanta a pessoa, né? Mas eu acho que é isso, eu acho que a base, eu vou dizer para você que os progressistas fizeram um trabalho, tem que reconhecer, eles foram pragmáticos, eles destruíram a nossa sociedade, quer dizer, não destruíram ainda, mas eles bateram forte nos pilares. Aquele tripé da moral judaico-cristã, o pensamento linear grego e o direito romano como patriarcado, está levando pancada à beça. E isso, na verdade, afeta o que é o núcleo, que é a célula máter da sociedade, que é a família mesmo, né? Sem essa formação básica, se a gente não consegue resgatar isso, e aí o professor João fala disso direto quando ele fala da importância da família envolvida na escola, quer dizer, a nossa habilidade enquanto formadores também, né, que nós acabamos como formadores, é exatamente isso, voltar a resgatar essas famílias. E eu, por exemplo, eu trabalhei nos projetos aí da Caravelas, no Jardim Catarina, que é uma comunidade muito pobre aqui de São Gonçalo, entendeu? Então você vê que realmente a carência é essa, não tem jeito. Foi o CLT, Luizão? Compartilha um pouquinho como é que foi a CLT, né? Ah, legal. CLT, eu peguei com o supervisor da segunda parte e da terceira, né? E no final formaram 14 mulheres lá do Jardim Catarina, da paróquia Nossa Senhora de Laborré, né? E estão dando frutos. Algumas estão trabalhando como terapeutas na comunidade, está sendo muito legal, né? E eu continuo mantendo contato e dando suporte no que eu posso, né? Eu acho que não dá para largar a mão, né? Depois que você abraçou, eu acho que é leviandade. Você simplesmente, eu formei coisa nenhuma. A gente não está formado, imagina elas. Né? Legal, legal, Luiz. Tá bom? Eu vou deixar o livro, tá, Vitor? Do coreano no grupo, tá? Maravilha, por favor, pode compartilhar lá. Tá. E galera, alguém quer fazer uma consideração? Que a gente pode encerrar para 1h30. Bom, né? O encontro, né? Maravilha aí, João, dá uma colher de chá aí pra gente. Eu peço desculpa de ter ficado com câmera fechada, porque eu estava dirigindo para o meu sogro. Aí eu não dava para. Eu sou uma pessoa bem apessoada, bonita, mas ele não é bonito. Bom, maravilha, galera. Ô, Vitor, foi muito bom aí a presença do João Malheiro, que a gente já conhecia lá. Ele é ótimo, né? Até te agradecer. Eu tô afônico, rapaz, aqui tá frio, assim, de serra. E aí fiquei assim. Mas a gente agradecer, eu acho que com ele encerrou aquele ciclo de todos aqueles palestrantes, né, que você generosamente nos trouxe aí, muito legal. Então, te agradecer aí, meu irmão, muito, muito bom mesmo. Eu estou muito animado que dia 22 de maio, como o João Malheiro comentou, eu consegui, graças aí também ao contato da Leila, a Leila que abriu esse contato para mim, que eu acho que assim, um dos encontros que eu mais estou ansioso é que o Dante Mantovani, ele vai vir aqui dar uma colher de chá para a gente. O Dante Mantovani, ele não é só um maestro, doutor, né, como vocês podem ver aqui, trabalhou aí com a Leila, né, na Funarte, mas ele tem uma vida dedicada à música e à educação através da música, né? Então, ele é um cara que tá um apostolado assim muito bonito que ele faz, e ele vai vir aqui dar uma colher de chá pra gente, falar sobre educação, falar sobre música, um pouco da experiência dele, que também foi aluno do professor Olavo, assim como a Leila. Então, eu estou bem animado para esse encontro, porque eu acredito que no nosso país hoje, a vocação está muito mais nos sentidos em esporte e arte do que necessariamente no ensino formal. Sobretudo para a criança ou adolescente, que é muita abstração para aquilo ali dar aquela sensação de satisfação, que é diferente de uma música, que é diferente de um esporte, onde ele está colocando o potencial dele em ação, sabe? Então, assim, eu quero muito estimular a ação social aonde tenha esporte e música. E aí o Jeff, que é o Grumec, que ele fez uma pergunta, ele tá querendo montar um projeto de jiu-jitsu. Ele é especialista em todas as artes marciais, aí, um mergulhador de combate, que a gente está falando, da elite da Marinha.
né? E ele falou, Vitor, eu já tentei fazer projeto. Você acredita que não tinha aluno? E às vezes é por falta de divulgação, é por falta que as pessoas não sabem, sabe? Ele queria fazer de maneira voluntária, já é militar da reserva, já tem a vida dele bem resolvida, né? Então, assim, eu acredito muito, hoje, no Rio de Janeiro, sobretudo, a arte, de maneira geral, todas as 7 artes, teatro, cinema, música, danças, enfim, todas as formas de arte e esporte. Eu acho que a gente consegue assim pegar aquele jovem que tem muita energia, que tem muito gás e direcionar ele para uma formação humana também, atrair as famílias para isso. Eu não tenho muita, assim, confesso a vocês, não tenho muita expectativa em relação ao ensino formal, até de escolas privadas, porque ao meu ver a própria estrutura do MEC impede esse potencial criativo, sabe? E, então, assim, eu conto muito com esses ambientes alternativos, associações e pessoas, vocês mesmo, de, poxa, eu tenho aqui um projeto para desenvolver em arte, vamos tocar, eu tenho essas habilidades, eu consigo atrair pessoas assim, e a gente começar a fazer parcerias com iniciativas que estimulam, né, a nossa dimensão criativa e a vida dos esportes, que, sobretudo para o público masculino, o Brasil é uma grande vocação de esporte, né? E a gente, eu acho que não pode perder isso, sabe? A gente está vendo assim, o movimento intelectual acontecer, mas eu vejo na favela que as pessoas vão ser atraídas pelo futebol, pelo futevôlei, né? E a gente não pode se limitar apenas à vida intelectual, à formação, à antropologia, mas a gente tem que adentrar nessas coisas mais práticas, porque para o jovem é muito mais prazeroso, né? Mas dia 22/5 tem o Dante Mantovani aí conosco. Bom, é isso, galera. Sejam bem-vindos aí. Eu acho que todo mundo que está aqui já conhece o projeto, então não preciso nem apresentar. Sejam bem-vindos. Miralha, a porta está aberta aí, viu? Faça parte aí. Em geral, a gente sempre tem encontros interessantes, cara. Tem várias trocas. Miralha é um psicólogo, amigo, tá virando aí um grande amigo. Então, esse é o papo de família, né? É isso aí, galera. Obrigado aí pela presença de todos e tamo junto. Contem comigo, vou salvar esse encontro, vai pro YouTube, eu disponibilizo lá no grupo para caso vocês queiram enviar para algum familiar, fechado? Agradeço Tá a bom. presença de todos aí. Valeu, Boa Vitor. noite. Pra todo mundo, uma boa noite. Tamo junto Valeu, aí. boa noite. Tchau, tchau.